Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil e eu quero conversar com vocês hoje sobre o livro Men Alive. Men Alive é um livro que eu gosto sempre muito de conversar com vocês sobre ele. Por quê? Porque ele é um livro, se vocês pegarem lá, né, introdução, acredito que a introdução do livro do Chesterton, Ortodoxia, que eu comento com vocês sempre que é meio que a espinha dorsal do pensamento chestertoniano, em algum grau, meio que uma coisa que indexa os temas que o Chesterton vai tratar ao longo da vida dele, até porque Ortodoxia é, inevitavelmente, o livro resposta do Chesterton à provocação de qual era a filosofia do Chesterton. De que nós não tínhamos, isso ele vai falar em Hereges 3 anos antes, de que o mal do nosso tempo é que os autores pretendiam, ao invés de serem ortodoxos, ou seja, terem um pensamento consistente relacionado com a verdade, natural e sobrenatural, não importa. Ele coloca a questão da verdade e da heresia dentro desses dois âmbitos, né, juntas ali para se tratar, certo? O problema é o seguinte, os caras, eles estavam querendo ser transgressores. Estavam querendo ser homens que pensavam disruptivamente em relação a algo estabelecido, a um código de pensamento estabelecido. Mas Chesterton achava que era algo muito mais louvável e mesmo necessário, e por isso mesmo mais honesto, propor uma filosofia, propor, né, uma forma lógica de enxergar, certo? E aí então ele escreve Ortodoxia, aonde ele vai dizer que alguém o provocou, dizendo, olha, vou me preocupar com a minha filosofia pessoal quando o senhor Chesterton apresentar a dele. E o livro resposta a essa provocação é Ortodoxia. E nesse livro, em Ortodoxia, ele fala do desejo dele de escrever uma história sobre um homem que deixa, né, a Gales do Sul, tá, em busca de Nova Gales do Sul. Nova Gales do Sul, bom, Gales do Sul é lá na Grã-Bretanha. Nova Gales do Sul é na Austrália. Então, pensa assim, é um homem que está se preparando para quê? Para fazer uma viagem quase de volta ao mundo, certo? Para a Austrália, que é um local que não só é distante, como tem essa fauna luxuriante e mesmo perigosa daquelas regiões, se não propriamente da Austrália em si, daquelas ilhas ali como a Tasmânia, que tem o famoso demônio da Tasmânia, que tem ornitorrinco, que é um bicho que mais parece uma quimera do que qualquer outra coisa, que tem rabo de castor, bico de pato, bota ovo, mas é mamífero e tem ferrão, né? Que bicho é esse? Tá? Nós temos aranhas do tamanho de cachorros, nós temos esses marsupiais maravilhosos, como tem aí o famoso canguru, pode inclusive sair na mão com alguém, dar um socão numa pessoa, entre outras, né, coisas interessantes que ele pode fazer. Então ele vai para um local completamente, para uma grande aventura, né? E descreve alguém que está saindo do seu lar para ir para uma grande aventura, né? E ele descobre que acontece lá um erro, o cara erra na rota e assim por diante. Ele, na verdade, acaba dando meio que uma volta, mas ele volta talvez por um local da Gales do Sul, de onde ele partiu, só que um local que ele não conhece tão bem. Então ele acredita que ele chegou na Nova Gales do Sul. Então ele começa a fazer meio que uma experiência de achar aquilo algo novo e por isso excitante, mas não é tão estranho a ele como seria a Nova Gales do Sul de verdade. Então, no fundo, só está em outro lugar daquela casa dele, no local onde ele vive originalmente. E ele disse que ele queria escrever uma história sobre esse tipo de homem, sobre um homem que teve que aprender a sair da sua casa para amá-la mais, para o homem que achou que estava na Nova Gales do Sul, mas descobriu maravilhado que estava na antiga Gales do Sul. E com esse maravilhamento, descobriu que era possível achar um novo significado para as coisas antigas. E que as coisas antigas não precisavam ser desprezadas, abandonadas ou destruídas. Elas precisavam ser conhecidas novamente. E é tão interessante que isso é uma sabedoria que deve correr a mais de uma pessoa. Eu nunca me esqueço. É claro que eu não tenho motivo nenhum para acreditar que é impossível, né, uma figura como o Arnaldo Jabor ter lido o Chesterton. Eu acho completamente possível, certo? Várias pessoas com boa cultura literária leram Chesterton, principalmente imaginando que o Arnaldo Jabor não bebe da necessidade de conhecer aquilo que está no mainstream literário dos últimos 20 anos.
Então, ele poderia perfeitamente ter lido Chesterton, mesmo lido inglês, assim por diante. Mas lendo ou não, eu me lembro uma vez uma dessas crônicas dele, onde ele falava uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falava que ele, né, a solução para ele viver há mais, não sei quantas décadas, ele falava que já era casado. Ele disse assim, a solução que eu tive para manter tanto tempo com a mesma pessoa foi que eu casei 3 vezes na minha vida com a mesma pessoa. Ou seja, existe essa capacidade de eu maravilhar-me com as coisas novamente, mesmo que elas façam parte do meu dia a dia. Em grande parte, é isso que, do capítulo 4 de Ortodoxia, Chesterton vai falar sobre a ética do País das Fadas. E é isso que também Tolkien trabalha em algum grau no seu ensaio sobre história de fadas. Tá? Ou seja, é sair do mundo primário, do mundo atual, para ir para um mundo imaginário, e ali passar por certos eventos emocionais que vão me fazer olhar para a minha vida de todo dia como um novo prisma. Dando um exemplo muito bobo para vocês, nós poderíamos dizer assim, é como se eu li uma história, uma coisa que vários de vocês conhecem, se gostam ou não gostam é outra história, mas eu li a história do Harry Potter e lá eles têm a vassoura voadora. E a partir daquele momento, eu achei muito legal, quadribol, dinâmica, papapá. E a partir daquele momento, eu nunca mais consegui olhar para uma vassoura do mesmo jeito. Porque a partir daquele momento, aquela vassoura me lembrou das aventuras do Harry, lembrou não sei do que mais. O que isso quer dizer? De alguma forma, o Tolkien dizia que isso é que as coisas do mundo primário, do mundo atual, se tornaram como que encantadas por essa dinâmica de elas aparecerem no mundo de Féria, no mundo de Fairy, certo? Ou seja, no mundo encantado. Por quê? Porque lá em Féria, lá no mundo encantado, elas tinham um papel extraordinário. E, de fato, de alguma forma, eu olhando para aquilo ali agora, eu me lembro, né, do quanto é extraordinária a minha vida real, né? Então, é como se, de alguma forma, aquela coisa trouxesse o encanto para minha realidade, certo? Então, vai entrando isso. Por que isso encanta minha... Pô, porque eu percebo que, pela arte, né, da criação, da subcriação, da criação narrativa, eu posso pegar qualquer coisa que faz parte do meu dia a dia e transformá-lo, tá, em algo quase que como um portal para uma realidade mais elevada, né? E que dá sentido para o que eu faço, mesmo aquilo que é mais mundano, certo? Então eu me lembro uma vez, algo me chamou muita atenção, um santo da igreja chamado São José Maria Escrivá. Ele tinha coisas que ele deixava perto dele para serem lembretes, que o ajudassem a se lembrar de Deus ou de algo que ele precisava fazer por amor a Deus e dos demais por Deus. E aí ele pegava e ele deixava junto dele uma época um isolante térmico. Alguém perguntou assim, mas por que um isolante térmico, não? Ele disse, não, eu tenho que lembrar que eu não sou um isolante, eu não posso ser um isolante entre Deus e os homens. Então, vocês percebem isso? Essa capacidade imaginativa narrativa, ela é capaz, então, de dar, né, um tom encantado para as coisas que são mais ordinárias, mais do dia a dia, certo? No Menalive que eu vou ter esse cara, que é o Innocent Smith, certo? E o Innocent Smith é justamente esse cara que, em algum momento, ele vai passar por um julgamento onde vai aparecer várias coisas, onde está sendo julgado por vários crimes, né? E, na verdade, esses crimes que ele comete são crimes que, primeiramente, ou eles buscam restaurar o encantamento do Innocent Smith no mundo. Só para deixar claro, não são crimes... Crime no sentido do ato, mas não crime no sentido do dano, tá? Mas são ou que buscavam restaurar no Innocent Smith o encanto comum ou na pessoa que era a vítima dos seus crimes. Um exemplo, inclusive está dramatizado na internet, é dele chegar para o professor niilista, que dizia que nada fazia sentido, que valia mais a pena, né, o homem mais feliz era aquele que tinha coragem de tirar a própria vida.
e obrigar aquele homem, né, a implorar pela própria vida. Então ele chega lá e realmente ameaça o cara de morte com uma arma, coisa assim, né? E aí então ele obriga o cara a dizer que quer viver. Admite pra ti mesmo que quer viver, cara. Implora pela tua vida. E aí e o cara, eu quero viver, eu quero viver. E depois disso, né, ele faz esse cara fazer um ato de louvor pela própria vida. Ele pega 2 elementos. Admitirmos que nós consideramos a nossa vida um bem, depois fazermos aquilo que mais nos dá sentido à vida, que é sermos gratos a alguém pela vida que recebemos. Evidente, né, gente? Isso aí não tem cabimento no mundo prático, no mundo real. Isso é uma alegoria que o Chesterton usa, tá? Talvez já tenha passado pela imaginação de um ou de outro. Quem nunca ouvindo, né, alguém que tem esse tipo de fatalismo ou niilismo na sua cabeça, eu te pergunto, eu já me perguntei pelo menos, quando eu ouvi esses discursos, não de eu ir lá fazer o que o Inocente Smith fez aqui na história, mas eu que assim, cara, como é que esse cara, será que esse cara vai olhar para um avião caindo, claro, obviamente em que ele esteja dentro, né? Ou para outra situação de risco de vida, será que ele vai olhar com essa passividade toda que ele tá falando para mim aqui agora? Será que ele vai dizer, opa, graças a Deus, finalmente, né? A realidade vai fazer por mim o que eu não tive coragem. Vamos esperar aqui, que legal. Eu vou até ficar na minha posição aqui para não ter muita chance de eu sobreviver à queda do avião, né? Qual é o melhor lugar? Porque agora chegou a minha hora, finalmente vou me libertar da vida. É? Ou então esse cara vai... Provavelmente quem tem ânimo de dizer esse tipo de coisa, romantizar a tragédia da falta de sentido da própria vida a ponto de não querer existir. Geralmente alguém que sofre disso não tá falando disso com essa naturalidade toda, né? Para ela, essa pessoa, o seu problema, o seu drama é muito material, muito prático, e não é objeto, né, de tornar... Ah, não, agora eu vou ganhar dinheiro dando palestras sobre isso, ou me tornando, né, a criança malvada da universidade que é capaz de falar coisas transgressoras. É essa pessoa que sofre de fato dessa desesperança, muito provavelmente está lutando como pode para sair disso. E enquanto esse sujeito, a impressão que eu tenho, muito provavelmente, numa situação de risco de vida, vai se agarrar desesperadamente a continuar vivo. Ao invés de se entregar nihilisticamente, né, essa fatalidade da existência e assim por diante, tá? Então, só para dar a entender para vocês um pouco qual é o tom do livro, certo? Muito bacana, muito divertido. É um livro de se divertir também, e assim por diante. Um vento surgiu forte no oeste. Esse trecho aqui eu já li para vocês em outro momento, então eu quero pegar aqui, talvez... o começo, né, num capítulo que é onde começa a parte 2, vamos dizer assim. Nós temos 2 partes, tá? Na parte 2, o Inocente Smith começa a explicar um pouco o sentido das coisas que ele fez e assim por diante. Então vai começar esse primeiro capítulo da parte 2 da seguinte forma. A sala de jantar das Duke foram dispostas de modo a tornar-se o tribunal do farol, com uma pomposidade improvisada, que de algum modo parecia deixar-lhe mais aconchegante. O grande espaço de fora, por assim dizer, dividido em pequenos espaços com paredes à altura da cintura, era o tipo de divisória que as crianças fazem quando querem brincar de loja. Esse arranjo tinha sido feito por Moses Gould e Michael Moon, os 2 membros mais ativos desse notável inquérito com a mobília que já estava ali. Numa das cabeceiras da mesa, comprida de um órgão, estava uma enorme cadeira de jardim, sob a cobertura da velha e gasta tenda ou guarda-sol que o próprio Smith sugerira como dossel de coroação. Dentro desta armação, era possível ver a figura atarracada da senhora Duke, com almofadas e uma postura que já beirava o cochilo. Na outra cabeceira estava o acusado, Smith, numa espécie de banco dos réus, cuidadosamente cercado por 4 cadeiras usadas nos quartos, tão leves que ele poderia atirar qualquer uma delas pela janela com o dedão do pé. Haviam-lhe dado canetas e papéis, estes últimos usou para fazer barcos de papel, dardos de papel e bonecos de papel, feliz durante todos os trabalhos. Não falou sequer uma vez, nem mesmo levantou os olhos, antes pareceu tão alheio quanto uma criança no chão de um berçário vazio.
Numa fileira de assentos elevados, cadeiras postas em cima de um sofá de madeira comprido, as 3 moças sentavam-se de costas para a janela, com Mary Gray no meio. A estrutura estava entre a bancada do júri e o camarote da rainha da beleza num torneio. Pelo meio da mesa comprida, a Moon erguera uma barreira baixa com muitos volumes de capas duras dos Boas Palavras para representar a muralha moral entre as partes conflitantes. Do lado direito sentavam-se os 2 promotores, o Dr. Pym e o Sr. Gold, atrás de uma barricada de livros e documentos quase todos, no caso do Dr. Pym, grossos volumes de criminologia. Do outro lado, Moon e Inglewood, os advogados de defesa, também estavam fortificados de livros e papéis. Porém, como estes incluíam diversos volumes velhos e amarelados de Ouida e Wilkie Collins, a mão do Sr. Moon parecia ter algo de descuidada e generosa na escolha. Quanto à vítima e promotor, Dr. Warner, de início ficaria totalmente atrás de um biombo no canto, pois Moon alegava ser indelicado que aparecesse na corte, embora privadamente lhe garantisse uma permissão extraoficial para espiar de vez em quando. O Dr. Warner, contudo, não soube apreciar esse gesto cavalheiresco e, depois de uma breve perturbação e discussão, acomodou-se no assento ao lado direito da mesa, junto aos seus conselheiros jurídicos. Foi perante essa corte solidamente estabelecida que o Dr. Cyrus Pym, depois de ajeitar com a mão as mechas cor de mel sobre cada orelha, levantou-se para abrir o caso. Sua declaração foi clara e mesmo contida, e os voos imagéticos que nela ocorreram apenas chamaram a atenção pela indescritível brusquidão nada incomum do florilégio da retórica americana. Ele cravou as pontas das 10 unhas de seus fracos dedos no mogno, fechou os olhos e abriu a boca. Já se foi o tempo, disse, em que o assassinato podia ser considerado um ato moral e individual, porém talvez para o assassino, talvez para o assassinado, a ciência modificou, ao que desfez os gestos. Modificou profundamente a nossa visão da morte. Em épocas supersticiosas, ela era vista como o término da vida, como algo catastrófico e mesmo trágico, quase sempre rodeado de solenidade. Dias mais iluminados, porém, raiaram, e agora vemos a morte como algo universal e inevitável, como parte dessa grande comum comoção da alma e coração, a que chamamos por conveniência de ordem da natureza. Da mesma maneira, passamos a considerar o assassinato socialmente, erguendo-se sobre os simples sentimentos particulares do homem forçosamente privado da vida. Temos o privilégio de contemplar o assassinato como um ato todo impotente, de ver a rica rotação dos cosmos que traz, como faz com os campos dourados e os camponeses de barba dourada, o retorno perene dos matadores e dos mortos. Ele baixou os olhos, um tanto afetado pela própria eloquência, tossiu levemente, sem deixar de levantar 4 esguios dedos à excelente etiqueta de Boston e Coutinho. Só há um resultado dessa perspectiva mais feliz e humana que diz respeito a esse perverso perante nós. Trata-se do resultado inteiramente elucidado por um médico de Milwaukee, o nosso grande prescrutador de segredos, Sonny Shine, em sua grande obra O Tipo Destrutivo. Então acusamos Smith de matar, mas não acusamos Smith de matar, mas de ser um homem mortífero. Trata-se de um tipo cuja própria vida, diria mesmo, a própria saúde reside em matar. Alguns defendem que não falamos aqui de uma aberração, mas de uma criatura nova e até mais elevada. Meu velho e querido amigo Dr. Burger, que cria furores, e aqui ele vai terminar o discurso dele e depois continua. Pessoal, o que eu li para vocês agora? Uma das partes do julgamento. O que acontece? O inocente Smith está numa espécie de pousada, ele chega a uma espécie de pousada, numa espécie de um lugar assim. E aí, depois de uma série de acontecimentos, né, que vem ao lume, né, que ele perpetrou, vai ter um grupo ali que vai julgá-lo esses atos esquisitos, excêntricos, ao qual ele comete, certo? E aí ele vai começar as explicações dele. Então, no meio desse processo de julgamento do inocente Smith, então que vai começar a aparecer essas explicações extraordinárias, de como várias das coisas que ele fez para, então, restaurar o encanto dele com o mundo, certo? E com as coisas mais ordinárias da vida, tentando buscar o lado extraordinário de cada uma delas, tá? Eu deixo para vocês aqui, vivamente, a recomendação do Men Alive, certo? Com o Men Alive, eu já li um conjugado para vocês. Para quem tem e-mails, vale muito a pena investir em uma compra conjunta. Men Alive junto dos clássicos do Chesterton, certo?
Tanto Men Alive como os clássicos de Chesterton estão numa edição primorosa, sobretudo os clássicos de Chesterton, um box, capa dura e assim por diante, certo? Aonde talvez até uma recomendação seria essa, a leitura de Ortodoxia e na sequência já a leitura de Men Alive, tá? Que é um livro que está lá à venda na Livraria da Sociedade de Chesterton Brasil, não deixe de conferir e também não deixe de curtir esse vídeo, passá-lo para quem você sabe que gosta desse conteúdo, assim como se inscrever no nosso canal, não deixar de marcar o sininho para receber as nossas notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.